Vamos abrir nossas Bíblias no livro de 1 de Reis, capítulo 17, por aí. Estamos aí? E vamos começar a ler no versículo 8. É uma história que talvez você já lo conoce bem, já lo sabe de memória, pero creio que Deus quer falar-te algo nessa tarde. Amém? Então se diz assim, vamos a ler aí, está em tu pantalla. Me ajudem, por favor. Mi portunhol não é tão bueno. Esta mezcla de português com espanhol. Amém? Vamos a ler. Vino luego la palavra de Jehová, diciendo: Levántate, vete a Sarepta de Sidón e mora ali. E he aqui que he dado ordem ali a uma mulher viuda que te sustente. Entonces ele se levantou e se foi a Sarepta. E quando chegou a la puerta de la ciudad, he aqui uma mulher viuda que estava ali recorrendo leña. E ele la llamou e lhe dijo: Te ruego que me traigas um pouco de água em um vaso para que eu beba. E yendo ella para traerlos, ele lo volvió a llamar. E lhe dijo: Te ruego que me traigas também um bocado de pan em tu mano. E ella respondió: Vive Jehová, tu Dios, que no tengo panes cocidos, solamente un puñado de harina tengo y en la tinaja, y un poco de aceite en la vasija. Y ahora recojo 2 leños para entrar y prepararlo para mí y para mi hijo, para que lo comamos y nos dejamos morir. Elías le dijo: No tengas temor, ve, hace como has dicho, pero hazme a mí primero de ello una pequeña torta cocida debajo de la ceniza y tráemela, y después harás para ti y para tu hijo. Porque Jehová, Dios de Israel, ha dicho así: La harina de la tinaja no se escaseará, ni el aceite de la vasija disminuirá, hasta el día en que Jehová haga llover sobre la tierra, sobre la faz de la tierra. Entonces ella fue e hizo como le dijo Elías, y comió ella, y comió él, y ella y su casa muchos días. Y la harina de la tinaja no se escaseó, y el aceite de la vasija menguó, conforme a la palabra de Jehová que había dicho por Elías. Amén. Amén. Hermanos, el contexto, la cosa que está antes de ese texto, es que Israel estava em um tempo que não andava com Deus. Era assim como um mundo perdido, como o que vivimos você e eu hoje, nesse tempo. É um mundo sem Deus, em que todos lo hacían lo que queriam, andavam como queriam. Então Deus decidiu trazer juízo e disse a Elías: Ei, vete ao rei de Israel e disse-lhe que porque estão vivendo desta maneira, de maneira contrária a lo que eu lo quero, então não vai chover durante 3 anos e meio. Então ele deu a palavra para Acabe, que era o rei nesse tempo, e te imagina o que ocorreu. Acabe se puso furioso e queria matá-lo. Então Deus lhe disse: Ei, escóndete, vete aí para la orilla de um rio, aí,
e se quede aí, porque aí vou a sustenerte aí. Se quede aí, nadie vai encontrar-te aí para matar-te, o rei não vai poder encontrar-te. E ele se foi. E disse a palavra que Deus, por los cuervos, lo enviava carne e pão, todos os dias. E agora te imagina que cuervo é comedor de carne, pero traíam a ele a carne. Amém? E ele se estuvo aí, pero como dijo que não ia a llover por 3 anos e meio, o rio se secou. E aí então Deus dijo para ele esse texto que leemos aqui. Deus falou a ele: sale de aí agora porque tenho outros planos para tu mantenimento. Quero que você vá aí a uma cidade chamada Serepta, em Sidom, e que esteja aí porque vou a levantar uma viúva pobre para sostener-te. Então ele sai em obediência, e quando chega aí, ele mira uma mulher aí que está fora agarrando umas lenhas, e ele lhe pede: pode trazer-me água? Porque deveria ter andado muito e já não havia água por aí, estava com sede. E ela então se foi para trazer a água, e quando se ia, ele disse: espera-me um pouco, hace também aí pequeno pão aí nas cenizas e trai para mim. Então a mulher se parou aí e disse: tenho que dizer-te a verdade. Temos só pouquinho de harina aí em la tinaja e pouquinho de aceite. Vou fazer isto para mim e para meu filho, e depois não temos mais comida, então vamos a morrer. Eu e meu filho, vamos a morrer. E então Elias disse: mira, a coisa é assim, hace este pão, pero primeiro para mim, depois você hace para ti e para tu filho, porque assim disse o Senhor: a harina não vai escassear e o aceite não vai terminar, hasta que Deus haga llover e todo se quede normal. Então Elias se quedou aí, e te imagina que se quedou por muito tempo. Não disse aí quanto tempo, pero talvez 1 ano e meio, porque não choveu por 3 anos e meio. Talvez 1 ano, e estiveram comendo dessa harina que Deus la multiplicava. Que coisa tremenda isso. Que coisa tremenda. E a mulher não morreu, nem tampouco seu filho, porque Deus tinha plano. Então eu quero falar com você hoje como liberar as bendições que Deus tem para nós. Porque Deus, tu Criador, Ele não te criou para ponerte aí e hacerte sofrer. Muita gente tem uma ideia equivocada de seu Deus, porque Deus jamais começou, Ele sempre existiu. Então, por isso é viejito, com barba assim branca, bem grande. E quando vai se quedando viejito, muitos pensam, esse já está para allá de sua cabeça, está com palo em la mano e mirando, você, pum! Muitos têm essa ideia de Deus, que Deus é Deus que só está aí para castigar. Não, Deus é justo e o castigo é verdade, pero Deus também é amor. E quando Ele nos criou, Ele não nos criou para estarmos bajo a seu cajado, batendo em nós outros. Ele nos criou para a sua glória, para vivermos de maneira que as pessoas possam mirar a nós outros e dizer: mira, eu estou vendo Deus na vida dele, porque estou vendo as bendições que Deus põe sobre sua vida. Então, esse Deus é bueno, esse Deus é tremendo. Então, eu quero dizer-te hoje, porque você e eu estamos vivendo nesse tempo, tempo de juízo de Deus, em que as coisas parece que está todo está mal. Pero para o pueblo de Deus não está mal, porque o pueblo de Deus tem Deus, e su Deus é mais poderoso de que toda esta confusão que há na terra,
de todas essas coisas que os homens estão haciendo, de todas as circunstâncias que vêm sobre tu vida, Deus está muito arriba de isso. E Deus quer bendecir-nos como hijos, como hijas de Deus. Pero há plano, há uma maneira de liberar essa bendição. Porque a pergunta é essa: ok, pastor, então se Deus quer bendecir, ¿dónde está mi bendição? Talvez você esteja perguntando: hey, pastor, mostra-me minha bendição, ¿dónde está? A Bíblia diz, primeira coisa, que Deus, Jesus é provedor. E a provisão de Ele vem disso. Ele morreu e Ele conquistou todo o que necessitamos. E Ele tem poder, todo o poder sobre os céus, a terra, em todos os lugares. E Ele tem provisão para nós. Então, isso já existe. O preço já foi pagado, porque Jesus pagou na cruz. Então, você pode perguntar, pero pastor, onde está minha provisão? Porque aí estou, ai, minha harina está quase terminando, meu azeite, amanhã é dia de pagar alquiler. Oh, onde está? Onde está meu trabalho? Amanhã já chamei para ver se tem trabalho por aí, não tem. E estamos vivendo neste mundo. Pero Deus tem provisão. Pero a coisa é como é que liberamos esta provisão para nós. Aqui, nessa história da viúva, temos alguns princípios que, se lo hacemos, a provisão de Deus vai venir. Porque te imaginas Deus que pode dar uma ordem a cuervos que levem carne e pão para Elias todos os dias, não somente um dia, não uma casualidade. Algum cuervo passou por aí e derrubou a coisa caiu aí. Não, ele venia por ordem superior, por ordem de Deus sobre a vida deles. Agora te imaginas se Deus pode fazer assim com os pájaros, com os cuervos, como não pode fazer com nós? Deus quer dar ordens sobre nós para nossa bendição, pero há caminhos para que você receba o que Deus tem para você. Aqui está um ponto que quero começar a falar com vocês. Primeira coisa que nesse texto vimos é que todo começa em Deus. Deus dijo primeiro ao profeta: vete al arroio aí e se queda aí queimando os cuervos. Quem é que estava dizendo? Não foi um plano do profeta. Ele não pensou isso. Ele não pensou. E o rei se puso enojado com esta palavra de Deus que foi dita a ele, que não vai chover, e agora então se vai a querer matar-me. Ai, que vou fazer? Vou a la orilla do rio. Não. Deus le mandou, porque Deus é um Deus que tem propósitos. É um Deus de propósitos. Então ele disse: eu tenho propósito para você, Elias. Não terminei o que quero fazer através de você. Então, vou a conservar tu vida. Este rei não vai a poner a mão em ti. Irmãos, mira o que estou dizendo aqui. Exatamente hoje está passando isso. Se você está aqui nesta nação, não tem documentos, há um rei aí dizendo: não os quero aqui. Vou a poner um pueblo aí chamado ICE e todo o que encontre pode parar. Vou a dar os profiles, se eles te miram e dizem assim: és hispano, vão a parar-te e vão a mandar-te embora. Primeiro, algum tempo na prisão. Depois, para casa. Ok? É como este rei Acabe que estava aí. Pero Deus tem um plano para a sua vida. Eu quero dizer-te, você que está aqui, você se está aqui e se queres andar nos caminhos de Deus, se queres servir-lhe, se queres conhecer tu Deus, toda a glória para Ele, nadie te afasta de aqui. Porque Deus é maior que o rei Acabe. E Deus é maior que o Ice, Deus é maior que todo. Amém? Então, Deus tem um plano. E a primeira pergunta que
que temos que fazer é, ok, e qual é o plano de Deus para mim? Qual é o plano de Deus para mim? Porque se tem um plano, como vou andar em seus planos sem saber que planos tem? É impossível, irmão. É impossível. E também não haria sentido um Deus que tem planos. Então, se ele vem aqui e disse, tenho plano para você, pero lo siento, você jamais vai saber. Hace sentido isso? Ter um plano e você jamais vai saber que plano que tem? Não, não hace sentido. Então, se Deus tem planos e Ele quer falar com você de seus planos. Por isso, Jesus aí no Novo Testamento disse, bater e vai abrir-se, buscar e vai encontrar, pedir e vai ser dado a você. Então, qual é o problema? Que não sabemos o plano. Não estamos buscando, não estamos pedindo, não estamos batendo, porque Deus quer mostrar seu plano. Já pensou você? Você faz um plano de um grande negócio. E aí você diz assim, nadie vai saber desse plano. E você lo põe aí, e como vai realizar seu plano? E como vai realizar seu plano? É impossível. Então, se Deus tem planos e quer falar com você, ok? Pero a primeira coisa que você tem que entender é que você tem que viver com sua vida, primeira colgada a Deus, e não a tus circunstâncias, não a tus próprios planos. Porque se hace tus próprios planos, acabe vai encontrar-te. Aí se vai a buscar-te. Se hace seus próprios planos. Eu estive aí, eu vou à corte, muitos irmãos aí talvez não saibam disso, mas vou à corte com muitos irmãos, para traduzir, para estar aí, para entender a coisa, ok? As cortes hoje têm tradutores oficiais, pero é bom que esteja alguém aí que está entendendo todo o que está passando por aí. Então, eu vou, me chamo, eu vou, aqui estou para servir. E estive na corte o ano passado com uma irmã e o juiz lhe disse, vai entrar em estado de deportação. Vai ser deportada. Pero aqui há aqui há umas hojas que você pode mirar aí. E ele entregou. E eu comecei a mirar as hojas e aí dizia que podia aplicar para um asilo. E a irmã disse, meu país não creio que vai qualificar para asilo. Eu disse, não vai a perder nada se lo hace a aplicação. Vamos fazer a aplicação. Bueno, a irmã já recebeu seu permiso de trabalho, já recebeu para alguém que tinha que sair em 3 meses. Mira, é Deus. Deus, a Bíblia diz, eu sei os planos que tenho para ti. Planos de vida e não de muertes. Planos de bendição e não de maldição. Pero muitas vezes estamos andando em nossos próprios planos. Não oímos o que Deus tem para nós. Levantamos por la manhã e, bueno, aqui lo hacemos antes, eu sei disso porque estou aí, sou amigo de muitas pessoas. Quando chega o final de tarde, agarra-se o teléfono e tchim, tchim, tchim. Ei, ¿tienes trabalho para amanhã? ¿Tienes trabalho? Não é isso, não é verdade, irmãos? Não é assim que se hace? E ¿tienes trabalho para amanhã? Pum, 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 pum. E aí diz, ai, não há trabalho para amanhã. Nem sequer orou a Deus. Nem sequer perguntou a Deus, Deus, que trabalho queres que eu haga amanhã? Se foi por si mesmo. E aí agarra um patrão que não é de Deus. E aí trabalha, le hace trabalhar duro. E muitas vezes não recebe o pago. Só lhe põe aí o sudor.
el dinero no viene. Eu conozco tanta gente assim. Tanta gente. Não um, nem dois. Muita gente. E por que isso? Porque as coisas têm que começar em Deus, irmãos. Porque quando começamos em Deus, Deus é um Deus que sabe todas as coisas, todo o que vai passar, todas as coisas. E Ele sabe o melhor para nós, se lhe perguntamos. Pero muitas vezes não lhe perguntamos, vamos por nós mesmos. E aí depois nos ponemos aí, ai, pero mira, pastor, pode chamar este para mim e dizer que me pague? Já isso 10 vezes, isso, por lo mínimo. É que não posso falar inglês e meu patrão só habla inglês. Pastor, pode chamar e perguntar se me paga? Então, eu me vou aí. Mira, empezamos os planos por nós mesmos, vindo as consequências de isso, e agora nós não gostamos. Compramos a comida e na hora de comer não lo queremos porque é mala, porque são nossos próprios planos. Então, aqui está como fazer as coisas. A primeira coisa tem que começar em Deus, porque mira o que diz o versículo 8, a primeira parte do versículo 8 aí. Pode poner aí para nós outros. Vino, diga comigo, vino luego la palavra de Jehová dizendo. Vino. Deus quer mandar a palavra. Muitas vezes a palavra está aqui na boca de Deus e diz, pida, pergunte. Eu quero mandar a palavra. Vino a palavra. Vino a palavra. Espérate aí. Receba a palavra. Porque todo tem que começar em Deus. Quando você começa em tu própria palavra, sabe o que vai passar com isso? Você vai ter os resultados tuyos, não os de Deus. Quando começa na palavra de Deus, vai ter os resultados de Deus. Amém? Então, a primeira coisa que diz aí que temos que fazer como plano para liberar nossa bendição é receber a palavra de Deus. E, pastor, agora sim se puso muito malo, porque jamás oí a Deus. Hermano, como pode tu papá jamás falar com você? Te passaria bem a você que está aí? Tem um papá e tu papá está vivo. Sim? Pero jamás falou com você. ¿Hace sentido? Pero muitas vezes estamos assim. É exatamente o que está passando com nós outros. Temos um papá, pero jamás oímos sua palavra. Então, irmãos, temos que ouvir a palavra. E se pedirmos, Senhor, dá-me uma palavra. Senhor, já não quero mais trabalhar aí. Senhor, quero começar minha própria companhia. Senhor, como é essa coisa? Dá-me uma palavra, Senhor. E o Senhor vai falar-te. Vai falar-te. Eu conosco, na igreja brasileira, temos muitos irmãos da igreja de la mañana, la ICC de mañana, las 11 de la mañana, el culto. Temos muitos, docenas de irmãos que trabalhavam por hora e hoje são dueños de companhias e temos uns que estão muito bem. Muito bem. Temos muitos outros que começaram a trabalhar, aprenderam a remodelar as casas e aí então agarraram um trabalho para si mesmos e agora sabe o que estão fazendo? Compram casas, remodelam e vendem. E aí outro irmão que disse, ao invés de vender, vou quedar com minha casa. Então já tem aí umas 15. E não tinha nada. Pero tuvo um dia que perguntou ao Senhor, começou en el Señor. E mira como é. Então, eu sei que isso é verdade, porque estou vendo isso no dia a dia. Eu vejo isso em minha própria vida. Minha própria vida. Mira, então se vino a palavra do Senhor. E lhe dijo, vamos aí para o próximo, dizendo, opa, está aí.
Está aí para trás, por favor. Aí está, vindo a palavra de Jeová, dizendo. O que é dizendo? É como se Deus estivesse dizendo, oh, tenho um plano, oiga mi plano. Então, você pergunta a Deus e Ele vai a dar-te qual é seu plano para a tua vida, o que tem que fazer, o trabalho que tem que fazer, como é que vai ser. Deus vai a dar-te. Então, disse, vindo aí, e lhe dijo. E sabe o que Deus disse? Ei, vou a cambiar de lugar. Você está nesse arroio aí, secou a água, pero não secou mi provisión. Então, mira isso, irmão. Mira que rico é essa coisa. Quando uma porta se cerra, Deus abre a outra. Se você está aí e a porta está cerrada, Sebas, não se quede batendo em portas cerradas, porque Deus sempre tem uma porta aberta para você. Pero você tem que saber que porta é essa. E parece que Deus tem assim um senso de humor. Sabe o que é? Parece muitas vezes que Deus tem um senso de humor. Estão entendendo isso? É assim em espanhol? Um sentido de humor para com nós outros. Ele disse, eu tenho um plano para você agora. Vamos a cambiar aí, não mais rio, não mais cuervos, agora uma viúva pobre, que vai comer a última comida que tem, ela e seu filho, para morrer. Ai, eu não haria um plano assim. Você lo haria? Vai a sostener-me, pero vai a comer a última comidita que tem e depois vai a morrer. Como vai a sostener-me? Isso é impossível. Pero é Deus falando. E quando Deus põe sua palavra, Ele tem o poder para cumprir sua palavra. Essa é a coisa. Andar na palavra de Deus está andando em cima, arriba de uma palavra de alguém que tem poder para cumprir o que disse. Pense em você mesmo. Quantas vezes decimos as coisas e queremos cumprir, mas muitas vezes não podemos, aunque lo queremos. Pero Deus não há impedimentos. Ele diz, vamos cambiar o plano para você. Agora vai ser assim. Então, você tem que estar disposto a confiar em tu Deus, em lo que Ele te disse. Se disse, vai aí ao arroio, aqui estou. Pastor Juan, Deus falando. Sou Elias aí. Ei, vai ao arroio aí, porque o homem que se te encontra, te mata. Vai aí ao arroio e eu vou mandar cuervos, mandar-te pão e água, já lo tiene aí, e carne. Proteína também, não só a massa. Proteína, pão e carne. E aí eu estou aqui. Ei, cuervos traindo pão. Melhor hacer outra coisa. Melhor ter um plano B. Vamos a ter um outro plano, porque esse de cuervos me parece tão tonto, tão louco. A Bíblia diz que a loucura de Deus é mais sábia que a inteligência de los hombres. Muitas vezes Deus quer fazer coisas com você que você não te imagina. Então, a coisa é a confiança que tem que ter. Tem que decidir em confiar em tu Deus, em falar com Ele, ouvir a palavra e confiar. Estou falando, qual é o subjeto que estou falando? Como liberar tu bendição. Ouvir a palavra de Deus, 1. Depois, hacer o que disse. E 3, esperar a bendição. Recibir a bendição. Então, aí se vai a Elias, ele encontra o rio e Deus deu hasta o nome do riocito aí. Que são? Deus lhe deu o nome. E ele vai aí e se aloja aí, talvez, baixo de uma árvore grande aí, e está aí.
E quando chega a tarde, pum, cale de paracaídas, pão e carne. Os corvos traindo. E manhã, e depois de manhã, e outro dia, e outro dia, e outro dia. E ele está aí. Oh! Sabe por que Deus hace as coisas dessa maneira? Porque Deus quer que você lo conozca. Deus quer que você conozca sua fidelidade. Primeiro, Deus não é um Deus como o homem para arrepentir-se. Deus não diz as coisas e depois se arrepende. Deus não mente. Então, Deus quer que você, os planos de Deus são para liberar tua bendição, mas também para conhecer a Ele. Então, aí está Elias, e ele come, e ele diz, este homem, aí este rei Acabe vai a procurar-me, pero eu dudo que me encontre aqui, porque Deus não ia deixá-lo encontrar aí. Sim? Então, aí, o rio se seca. E os corvos param. E Deus disse, hey, estamos cambiando os planos. Muitas vezes, nós queremos confiar em Deus e queremos seguir aí nessa coisa conhecida que nós chamamos de zona de conforto. Não queremos cambios, não queremos novos desafios. Pero Deus é um Deus tão grande que Ele quer mostrar-se a si mesmo para nós de muitas maneiras. Deus pode todo. Então, temos que perguntar, quanto eu já conosco de Deus? Quanto conosco? Se eu for a contar para vocês, eu conosco tantas coisas de Deus, tremendas, tremendas. E assim vamos fazendo uma história com Deus, uma história nós e nosso Deus. E cada vez que eu penso nas coisas que Deus hizo, eu me quedo assim, Deus, tu eres esse Deus, que Deus tremendo eres tu. Coisas incríveis que Deus está fazendo. E a isso está sendo. E vai a seguir sendo, porque esse é o Deus que não cambia. Então, se Deus quer ser tu conhecido, quer que você lo conozca, tenha relacionamento com Ele, conozca sua bondade, conozca sua fidelidade, quando Ele habla para você. Pero, se quando Ele habla, eu dudo, como vou a conhecer? Eu digo, este rio não me parece bom plano. E aí Deus vem e disse, agora uma viúva, e nesse tempo de escassez, não há nada, não há comida, não há, né? O ganado se morreu 3 anos, sem pasto. Uma viúva sustener. Sim. Pero não era a viúva, era o Deus da viúva, que ia multiplicar suas coisas. Então, uno pensa que a coisa é meramente humana, pero não é humana, irmãos. É espiritual. É muito mais que isso. Se empieza em Deus, a coisa está colgada a Deus, não a nós. Não é o quanto eu puedo, não é o quanto tenho de sabedoria, quão esperto sou. Não é isso. É Deus, porque a glória é para Ele. Então Deus disse, deixa esse lugar. E esse Deus que disse para Elias, deixa esse lugar, é um Deus, como diria esse eu? Como vou dizer isso? Me parece um tanto chistoso, porque ele disse para Abraão, Abraão, sale de tua terra, vai por uma terra que vou te mostrar. Nem sabia que terra era. Deus não lhe contou que terra. Não contou onde era. Vai para uma terra, vou mostrar-te. Você vai andando e eu vou guiando seus passos. Sabe que isso se chama vida de fé. Então, o outro ponto para você liberar tu bendição é ter uma vida de fé. E sabe o que é essa vida de fé? De fé em fé.
Romanos capítulo 1, versículo 17, 18, diz assim, porque o justo viverá por fé, de fé em fé. Então, um passo, 2 passos, 3 passos, confiando em Deus. Porque muitas vezes queremos saber todo antes de fazer. Deus, me conta aí esses detalhes desse plano, porque então aí eu vou fazer. Pero, Senhor, como vou fazer a coisa se não sei? Não, Deus não sabe. Você obedece. Então, fé é obediência. Então, sale e se vai para aí. Deus tem um plano. Viver em Serepta. Mira, havia um rei querendo seu cuello. E agora Deus disse para ele, vai a ir à cidade. Gente, vai encontrar-me aí. Vou à cidade. Todos vão saber que, todos conheciam o profeta Elias. Todos vão saber, chegou o profeta Elias em Serepta. Aí está o profeta. E o rei vai descobrir-me. Se você está andando em los planos de Deus, não se quede com medo. O Deus que te disse é o Deus que cumple. É o Deus que lo hace. Se obedecemos, Deus vai fazer. Se obedecemos. Então, Elias sai daí e vai a Serepta. E eu me imagino Elias agora cambiando do rio para a cidade. E eu imagino assim, Elias vai andando e como vou encontrar esta viúva? Esta viúva. Te imagina que aí deveria ter muita gente, era uma cidade. Como vou encontrar uma viúva? Não há problema, porque Deus vai pôr a viúva em sua frente. Deus vai fazê-lo. Pero, Senhor, como vou fazer isso? Deus vai pôr aí em tu frente a coisa. Então, ele vai alegando aí, e ele vê uma mulher, e possivelmente, naquele tempo, era a cultura, as viúvas poniam uma coisa assim, negra sobre sua cabeça, para dizer que eram viúvas, e ele mira, é uma viúva. E ele disse, sabes o quê? Vamos fazer aqui um teste para saber se é esta viúva, porque tal se não é esta. Vamos fazer um teste. Então ele disse, estou com muita sede, tráigame uma copa de água. E a viúva sai para trazer água. E ele disse, talvez esse teste é demasiado sencillo. Vamos fazer um teste um pouco mais complicado. E aproveita que vai aí a tu casa, traz também um pão. Então a mulher para. A mulher para. Pão. Só tem um pouquinho de harina, um pouquinho de aceite. Vou fazer o pão, vamos a comer. E aí eu e meus filhos vamos a morrer. E aí, sabe o que passa? Eliseu diz, não tenhas medo, porque assim disse o Senhor. Aí então Deus empieza a falar. Deus empieza a falar. ¿Ok? Você sempre tem que andar com Deus, porque Deus quer falar. Elias dijo, não tenhas temor. Ves, hace como te has dicho, pero hazme primeiro de ello uma pequena torta cocida debajo de la ceniza e tráemela. Después, la mujer dice, lá, este homem é um egoísta. Primeiro para ele, primeiro para ele. Pero esse era um teste. Esse era um teste. Porque ele não poderia ser sostenido, jamais poderia ser sostenido por uma mulher que não tivera fé. Então, irmãos, em tu vida, há pessoas que Deus quer contatar você, pessoas de fé, que vão a crer, que vão estar dispostos a hacer o que Deus quer. E Deus vai poner pessoas assim em sua vida. Amém? E vai poner pessoas assim em sua frente. E aí, então, está mirando como a bendição
viene desarrollando, solo que Deus tinha um plano maior que o próprio Elias. Deus tinha um plano para uma viúva também. E Deus não quer bendecir solamente a ti. Deus quer bendecir a ti, pero quer bendecir através de você outras pessoas. Outras pessoas. Ele quer te fazer uma fuente de bendição. Então, a mulher disse, pero foi e lo hizo. Foi e lo hizo. Mira, eu pus aqui uns apuntes para isso. Uma viúva que te dê de comer. A mulher que recorria a lenha. Era viúva. Te ruego que me dê de beber. E aí todo esse plano. Deus habla com nós. Pero, mira, este é o ponto. Pero nós temos que hablar a palavra que Deus nos falou. Puso aí uma viúva que vai dar-te de comer. Ela vai dar-te de comer. Ei, haz um pão para mim. E a viúva pero só tenho um pouquinho, só para mim, vou fazer isso e aí vamos a morrer. Ele disse, não há problema, haga primeiro para mim. Isso é despertamento de fé. Se você é centrado em si mesmo, Deus não vai ouvir. Deus abate, põe por tierra os soberbios, pero dar graça ao humilde. Então, ela se humilhou e disse, uau, mano, está dizendo, o profeta, então, lo hace. Entendiste? Então, lo hace. Deus tinha um plano muito mais allá. Quero dizer a você, você está pensando que Deus tem um plano para você, pero tem um plano que vai muito allá de você. Deus quer usar-te você para bendecir outras pessoas. E se você toma seu lugar, Deus vai fazê-lo, porque Deus é poderoso para fazê-lo. Pero você tem que falar a palavra de Deus. Oh, Deus disse que ia fazer. Ele vai fazer. Ele vai fazer. E aí, vou contar isso para você. Talvez já contei aqui, mas vou repetir isso, porque tem a ver com isso aqui. Eu estava indo para a Índia, já me fui muitas vezes, temos um bom trabalho aí na Índia, e estava orando com um grupo, irmãos de la manhã. E os irmãos estavam orando, disse, pastor, nós estamos orando para que Deus haga milagros por tus manos. Deus, estamos orando. E aí, eu me vou à Índia. Sim? E aí, eu sou predicador, sou maestro, eu ensino. E estava ensinando. De repente, o pastor, numa das reuniões, vem e me disse, hey, recebi uma notícia que estão vindo aí, há uma cidade de 3 dias de caminhada de aqui, lejos, e saíram de aí uns leprosos, aí um lugar solo de leprosos aí, e saíram, estão vindo para cá para serem sanados. Os irmãos orando por milagros, eu estou aqui, milagro. E agora como? E aí, então, dali uns 2 dias, chegaram os irmãos. E o pastor me disse, mira, aqueles irmãos que estão separados ali, porque não podem juntar-se aos outros, porque sua lepra é muito contagiosa, peligrosa, eles estão esperando para que você ore por eles. Ai, Jesus, o que vou fazer? Vou orar de aqui, Senhor, aí estão os leprosos, los bendice, Senhor, não ligo cerca, porque é leproso, é peligroso, é muito contaminante a coisa. Como vou fazer? Eu estava assim, e aí me vino em minha cabeça Jesus orando por leprosos. E Jesus puso a mão neles. Jesus não se quedou leproso e eles foram sanados. Me vino isso. Poner a mão nesses leprosos, e havia uns que já tinham caído pedaços de seu rosto, dava para ver. E aí eu disse ao pastor, pida ao povo que vá um pouco para lejos, se quede lejos, e chama-los aqui. E o pastor
Então, lo hizo, os irmãos se afastaram bem e vieram os leprosos. E fui orar por los leprosos. Ele, pastor, disse, e como vai ser essa oração, pastor? Eu disse, vou ser como Jesus lo hizo. Vou descer aí, vou poner minha mão em los leprosos, não vou quedar-me leproso. Isso já há uns 7, 8 anos. Hasta agora não tenho lepra. E não vou ter. E não vou ter. E então eu disse, vou ser como Jesus. Pastor, vai a tocar-les? Sim, claro, vieram para isso. E vieram os leprosos. Eu estava aí orando por eles. E orei por todos, e tudo bem. E saíram, não iam a quedar-se aí porque estavam contaminados. Voltaram para casa, só vieram para isso. E aí eu vim embora. Uns 3, 4 meses depois, recebo um chamado de pastor. Nosso pastor aí de Índia se chama David Paul, esse é o nome dele. Ele me chamou e disse, pastor, tenho que contar-te o que passou. Eu disse, conta a bendição, irmão. Quero saber. Ele disse, estão 5 daqueles leprosos que vieram totalmente sanados. Totalmente sanados. Irmãos, muitas vezes nos parece uma coisa tonta, pero com Deus não há tonteria. Você tem que ter fé. Uma viúva vai sustener-te? Vai, uma viúva. Porque não és a viúva. Não sou eu, não és mi mano. És Deus. Haciendo. Amém? Estou contando uma história, pero há cientos para contar. Então, aí estava. Então, a coisa é como liberar tu bendição. Tiene que vivir por fé. Oír a palavra de Deus que Deus tiene para você. Ponerla em prática. Obediência. Tiene que obedecer e obedecer, aun quando não parece que está correto em tu cabeça. Pero déjate contar uma coisa. Deus não tem tu cabeça. Ele tem la de Ele. É muito melhor la que de nós outros. Amém? Então, Deus lo manda. E que é que devemos fazer depois de ouvir a Deus? Se você tem medo, a Bíblia diz que o amor tem que echar fora o medo. Porque por el medo vem o temor, eu não sei. Assim, estão aí no teléfono todos os dias. Loais está aí, Marieta. Não se vão por essa calle. Vai a viver no medo? Como vai a viver? Ou vai a dizer, Senhor, eu vou aí. Se tu plano é que eu esteja aqui, e eu estou aqui porque tu lo queres. Eu estou vivo porque tu lo queres. Senhor, vou a seguir aqui se tu lo queres. Então se ponga tus ángeles, vou a passar aí e listo. Não, pastor, pero tiene que cuidar-se. Que tal se você está andando aí, vai a llover e cai um raio, pum, em tu cabeça? Como vai a cuidar-se? Se Deus não te cuida, né? Você não pode fazer que nenhum filo de tu cabelo caia. Não pode impedir isso. Não pode cuidar nem de um filo de cabelo tuyo, quanto mais de tu vida. Então, se temos que crer, temos que obedecer. Não podemos ter medo. Obedeça e depois conocerás tu Deus. E aí está a coisa. Pero Deus, eu estou disposto a obedecer-te. Pero Deus, muéstrate para mim. Deus não lo hace assim. Usted le obedece, então usted lo conoce. Não antes de obedecer. Ok? Então, esses são os planos. Você está aí nesse país. Esse país é uma bendição, irmão. É uma mamá. Eu digo para meus amigos pastores em Brasil, que aqui neste país, esse país é como uma mamá. E um me perguntou, pero como assim, pastor? Eu disse, mira, aí eu era pastor em Brasil muitos anos, e, bueno, eu pagava os impostos e tudo isso, e o governo agarrava todo o que podia de mim, e sabe como é isso aqui? Como pastor, eu tenho direito
de descontar em mi impuesto, lo que chamam aqui house allowance, para pastores. É uma mamá. É uma mamá. Entende? Então, aqui temos muitas coisas. Pero por que essas coisas buenas não vêm a nossas mãos? Porque não estamos seguindo os padrões de Deus para receber lo que Ele tem para nós. Mira Elías. Elías lo recebeu de los cuervos, lo recebeu de la viuda. E aí, então, quando todo isso, Deus disse, agora Ele vai começar a mandar su exército para agarrar-te. E vino aí uns tantos, uma tropa de su exército. Ele disse, homem de Deus, entrégate. Está escrito na Bíblia, estou contando a história que está aí. Ele disse, bueno, se eu sou homem de Deus, caiga fogo sobre vocês. Pum! O fogo los consumiu. E aí vêm os outros, homem de Deus, assim diz o rei, entrégate. Pero quem é o rei para dizer entrégate? Se eu sou homem de Deus, caiga fogo. Pum! Caiu fogo. E aí então vino a terceira equipe para agarrar a ele. E este homem era temente a Deus ou era muito sábio, porque disse, mira, já 2 morreram daqui, eu não quero ser assado com barbecue aqui. Eu não quero isso para mim. Então ele disse, mira, e ele habla bem. E aí Deus disse, vai com ele. E ele se foi. Pero vai com ele para encontrar o rei que quer matar-lhe. É como se chegar aí e disse, onde está aí a sede de ICE? Hey, eu aqui, sou ilegal aqui e vim aqui apresentar-me a vocês. É isso que Elias estava fazendo, ao final de contas. Então ele chega aí e disse, bueno, vocês mesclaram as coisas de Deus nessa terra. Baal, que era um outro Deus, um Deus de la mulher desse rei, terrível mulher, Jezabel, já ouviste falar dela, tinha traído seus deuses para a terra de Israel e contaminado as pessoas. Aí você disse, pero, ai, pastor, que bueno, não estamos aí, não temos Baal. Ah, não tem, pero aqui há um Deus chamado Mamon, que é o Deus do dinheiro. Todos estão correndo atrás de Mamon. Mamon é o Deus. É um dos deuses. Há miles de deuses aqui. Mira, e muitos estão se dobrando a eles. Mas então ele vai a Elias, e Elias mira e disse, ustedes corromperam todo, llama a tus profetas, os profetas de Baal, vamos ao monte aí, e nós vamos a decidir quem é Deus, se Deus é Baal, se Deus é Deus. E sabe o que passa? Ele disse, vamos fazer uma ofrenda a Deus. O Deus que responder com fogo do cielo, esse é Deus. E os homens de Baal, 400 profetas. Mira, 400 contra 1 de Deus. E aí os 400 estavam e oravam o dia todo e chegou a tarde e ele fazia chiste com eles. Ei, talvez tu Deus esteja dormido, grita mais alto para acordá-lo. E nada, ele sabia que não era Deus. E ao final ele disse, agora sim, é minha vez. Puso a lenha e disse, mira, irmãos, para não pensar que eu estou fazendo aqui uma coisa enganosa, tragam água, pongan sobre a lenha, mojada, hasta que se quedou a água por fora. E aí Elias então se orou, e o fogo do cielo vino, comeu o sacrifício e lambiou as águas, disse a palavra, e as pedras. Mira! E aí então ele tem uma grande vitória. Amém? Pero por quê? Porque estava seguindo a palavra de Deus, a vontade de Deus. E eu quero terminar com isso. A Bíblia diz que a viúva, hasta que vino tempo bueno, ela estuvo sostenida por Deus. Não sei que tempo você está em tua vida, pero
Você está em um tempo bueno, melhor aún vai se quedar se você sigue sendo sustenido por Deus. Eu estou em um tempo muito bueno de minha vida. Muito bueno. Bueníssimo. Bueníssimo. Tenho mais que necessito. Não necessito nada. Quando me quedo doente, Deus me sana. E estou vivendo assim. Tenho coisas aí. Já estou com 71. Vou dividir minha herança. Minha esposa faleceu há 2 anos e meio. Vou dividir para meus filhos, para que vivam bem. E estou aí, viajando por o mundo todo. Agora, dia 1º do próximo mês, eu estou indo para a Indonésia. 24 horas de voo. De aqui hasta lá. Estou indo para lá. Vou quedar-me 15 dias aí, fazendo missões. Sostenemos um missioneiro. Se você não sabia, esta igreja aqui, que você está sentado nesses dias, é missioneira. Temos missões em muitos países. Às vezes não temos tempo para contar todo o que estamos fazendo, porque a coisa não é contar o que estamos fazendo, é fazer a coisa. Então, estou bem. Estou bem. Estou bem. E estou vivendo independência de Deus. Toda em minha vida. Quando vou viajar, quando estou por aqui, quando tenho algum problema de saúde, quando tenho o que seja, estou vivendo assim, Deus primeiro. Se você adopta esse estilo de vida, você vai desbloquear sua bendição que já existe, já está pagada por Jesus. Jesus lhe comprou toda a provisão para você. Sabe uma coisa que me deixa muito assim, sentido, muito herido? É saber que muita gente está passando tanta necessidade quando Jesus já comprou sua bendição e está toda aí esperando para ele. Mas ele não o agarra. Não sei como está você. Quantas das bendições que Deus comprou para você está possuindo. Pero esta tarde quero fazer um reto com você. Não pode viver mais assim. Tiene que obter a bendição que Deus tem para você. Porque Deus quer ser glorificado em tu vida. Pero como vai ser glorificado em tu vida? Você não pode ser visto em tu vida. Se alguém mira em você, não o vê. Não vê Deus. Não vê Deus em tu vida. Não pode. E você está perdendo com isso. Então, se quero que você ponga sobre os seus pés, vamos a terminar nosso culto. Eu quero orar por vocês. Porque seria uma coisa muito triste se você passa por esta vida sem que o que Deus tem de bueno para você não lhe tome possessão disso. Você não lhe desfrute isso. Amém?